Você acha que agora que tá rolando lá a guerra agora, que Marejyoa tá sob ataque, segundo o Imu, você acha que é ele que tá lá? Acha que é Barba Negra? O que você acha que tá rolando? Não sei se é ele, não. Não tinha pensado para parar de ser ele. Eu imaginei que o ataque era... Eu pensei dessa forma, ainda era a consequência do Reverie, né? Uhum. Do ataque do exército revolucionário lá. Não pensei que naquele momento exato que ele estava falando estava sob ataque. Aliás, o ataque que o exército revolucionário faz durante o Reverie tem um paralelo muito próximo, quase igual do processo revolucionário francês. Que é enquanto a Revolução Francesa começa em 1789, 98, a gente sempre confunde, desculpa. Enquanto a galera chegou num impasse lá, negócio de voto, primeiro, segundo, terceiro estado, voto por cabeça, voto por estado. O terceiro estado era 96% da população francesa, enquanto o segundo e terceiro estado era apenas 4%. Queria voto por cabeça, não decidiu, o rei bateu o pé. O terceiro estado sai, se estabelece para escrever uma nova constituição para a França. Ou seja, eles têm um grupo sentado no palácio, numa sala, discutindo, igual na Reverie estava lá. Enquanto isso, a turba estava na rua tocando terror e fazendo a revolução. Caramba! E o que eles fizeram? O que o exército revolucionário faz em Marejyoa? Ele vai libertar os escravizados e destruir o símbolo de poder dos dragões celestiais, que é a pata do dragão, né? O marco de início da Revolução Francesa, que é no dia 14 de julho, 4 de julho é Estados Unidos, 14 de julho, é a tomada da Bastilha, que é o símbolo de poder da monarquia francesa, do absolutismo francês, e liberta os prisioneiros que estavam na Bastilha. É verdade. Basicamente, enquanto a galera estava no Reverie, o exército revolucionário estava fazendo isso. Legal. Que é toda essa ambientação francesa que tem lá no jogo. Foi muito interessante você contando isso, porque tem bastante tempo que eu saí da escola, mas enquanto você contava, ia buscando as partes da conexão de quando eu tive essa aula sobre a tomada da Bastilha, né, que é o tema da aula principal, a tomada da Bastilha, e como isso vai conectando com o que rolou agora. Não tinha feito a associação, por mais que fosse até óbvia, mas é interessante para quem está nesse momento aprendendo e tem esses dois paralelos, ela nunca vai esquecer, vai sempre ficar... É essa ideia de tentar levar para a sala de aula as paradas de One Piece, né, para criar ganchos de referência, né? Porque a gente aprende assim. Sim. A gente aprende ou por uma memória afetiva por alguma coisa, né? A gente lembra de algo relacionando com uma pessoa, com um cheiro, com um sabor, né? Com um momento... Vou lembrar sempre do dia que eu vim aqui no Dom Podcast, a gente trocou essa ideia maravilhosa, vou lembrar do Evandro, vou lembrar do Guto, vou lembrar de todo mundo. E essa agora é a minha referência de São Paulo. Eu vou pensar em São Paulo, vou lembrar do Dom, né? Eu já tive outras referências, mas agora essa é a minha referência para São Paulo. Legal. Muito bom, muito bom. E falando em Dragon, quero te perguntar, o que você acredita, não só do Dragon, mas pro final de One Piece? Porque a gente tem as questões. O governo mundial, tem os revolucionários, tem a história que o Luffy está construindo junto com os seus amigos e as pessoas que vão se associando a isso. E a gente tem também alguns grupos de marinheiros que são bons, tipo marinheiros como o Kobe, que tem um senso de justiça que até então... aparentemente incorruptível, uma coisa mais benéfica do que outros marinheiros que já apareceram pela história. Particularmente, você acha que essa história pode se encerrar de que jeito? É uma coisa de extinguir o governo mundial e restabelecer uma ordem com uma aliança entre os revolucionários e uma parte da marinha? É uma coisa que nenhuma dessas instituições vai existir mais, vai ser uma coisa diferente? O que você acha que pode acontecer? O que você gostaria de ver assim? Eu acho que seria interessante. O governo mundial, tal qual ele vai ser extinto. É isso que a gente entende de governo mundial com Gorosei, com Imusama. Essa estrutura ela vai ser extinta. O Dragon já deixou claro que o problema dele não é com os nobres em si, né? O problema dele é com o governo mundial e a forma que se estruturou o governo mundial. Eu acho que seria legal se mantivesse alguma... O conceito do governo mundial, só que se ampliasse, em vez de ser o Gorosei, eu até brinco, o Gorosei é o Conselho de Segurança da ONU, né, com 5 países membros permanentes, e a Reverie é a Assembleia Geral das Nações Unidas, né, anualmente, que é reunida lá. De repente, ampliar a governança
para o Reverie. Porque o Reverie, acho que o Oda quis colocar o nome Reverie, o devaneio, né? Traz essa ideia da ilusão de poder e de horizontalidade no mundo de One Piece, que de fato não existe. Os caras ficam ali, beleza, você quer acabar com o sistema de Shichibukai, beleza, eu não preciso mais, porque agora eu tenho a SSG do Vegapunk e resolve meu problema. Então acaba. Mas eles não estão ali para tomar nenhuma decisão. Tanto que, enquanto o Reverie estava reunido, o Musama estava pagando uma ilha, né? Pronto, acabou, não tem nada, você continua brincando aí que os adultos estão... É justamente por isso, né? Passa essa falsa sensação de controle que eles esquecem e não percebem que não estão. Eu acho que seria legal uma aliança pegar e, de fato, dar algum tipo de poder de decisão para o Reverie, ampliar mesmo, né? E dar mais autonomia para os reinos. Acho que essa coisa dos reinos, com as suas formas de governo ali, cada um com a sua monarquia, ter mais autonomia, não serem mais achacados, subjugados ali com impostos, né, com os tributos celestiais, que às vezes a galera tem que passar fome para pagar o tributo de maneira geral, um processo de descolonização mundial no mundo de One Piece. Né? Olha, a partir de agora, você quer compor, a gente vai ter um órgão de governança mundial aqui, um Reverie ampliado, e quem quiser participar, a gente se reúne para ver quem precisa de ajuda, quem não precisa de ajuda, mas cada um tem autonomia para cuidar da sua vida. Soberania dos povos, autodeterminação dos povos, por aí vai. Eu gostaria de algo nesse sentido. Seria bom. O que você acha que acontece? Eu acho também, acho que vai ficar uma coisa meio mais uma ONU, uma Reverie mesmo dos países, mas que vão ficar mais juntos ali. Eu acho que o fim da revolução não é o Dragon no poder, acho que não é isso que ele quer, nem colocando ninguém. Então, ficando um pouco mais solto, mais livre, onde os países maiores ajudam os menores, porque você tem muito disso, né? Tem muitas ilhas hoje que estão morrendo de inanição, que o Vegapunk queria colocar, inclusive, máquina de comida para todo mundo. Né? Então, acho que vai ser um funcionamento... A parte da liberdade que o Luffy quer trazer pode estar atrelada diretamente a isso, que todas as ilhas elas podem ser autossuficientes e que você não vai ter um poder centralizado, você não vai ter um governo mundial, mas você ainda pode ter as reveries, que eles se reúnem e falam, essa ilha aqui ela tá precisando de uma ajuda, vamos... suprir a necessidade tal, respeitando a autonomia, a gente, você quer, a gente vai lá, ajuda, mas continua com a sua forma de governo. Exato. E a Marinha, eu acho que se reestrutura a partir da Sword, né? Não vejo outra saída ali. Que tem que continuar, porque você ainda tem... vai ter gente ruim ainda, você ainda vai ter um monte de Eustaskid, de Barba Negra. Essas pessoas elas sempre vão existir. Então você tem que ter a força da Marinha, mas se reestruturando com a parte... Eu gostaria muito que o Fugitora se tornasse, sei lá, almirante de frota. Ia ser legal, né? Pô, o Fugitora é um personagem que eu gosto. Muito legal, cara. O Fugitora é sensacional. Então ele, entendeu? A justiça cega, né? A melhor justiça de todas, né? Então, assim, é um cara que se ele virasse almirante de frota, seria muito interessante, porque eu ia falar a visão dele, né? A visão dele de mundo funcionaria muito bem, porque ele tem essa parte de contraponto, de contestar. Eu ainda quero saber o que levou ele a se cegar. O que você acha? Putz, essa história... Ele presenciou algo que ele não gostou e ele tirou a própria visão. O quê? Deve ter sido uma coisa tão sinistra assim que... É pesado demais, né? O cara chegar ao ponto de se cegar. Tipo, pra não ter a chance de alguma vez ver aquilo de novo. Uma coisa tão traumática que só de sei lá, lembrar da imagem do que ele viu. Eu não consigo conceber ainda, mas deve ser uma coisa... Seria foda se fosse no tom de ele ser aquela memória que forma uma convicção. Do tipo, ele viu uma cena, aquilo falou, não, isso não pode ser assim. E ele se cega pra última lembrança que ele tem de visão, ser aquela cena pra ele nunca esquecer do ideal daquele dele. momento, né? Uma coisa meio Guts do Berserk, né? Tipo... Que a última vez que o olho dele viu foi uma cena traumática e ele vai lembrar daquilo pra sempre pra não deixar aquilo acontecer mais. Eu lembro daquilo pra sempre, eu tenho pesadelo com aquilo.